29. Sem recuar. Então, acomode-se. Leia ou escute as palavras de alguém que atravessou os reinos. De Sacramentadora, prefácio. Véu perambulava pelo mercado da separação, o chapéu puxado para baixo, as mãos nos bolsos. Ninguém mais parecia capaz de ouvir a criatura que ela ouvia. Os envios regulares de suprimentos vindos de Jaqueved, feitos pelo rei Taravanjan, haviam feito o mercado crescer. Felizmente, agora com uma terceira radiante capaz de operar o sacro portal, Shallan possuía mais tempo livre. Esferas brilhando novamente e várias grandes tormentas como prova de que elas persistiriam haviam encorajado todo mundo. A animação estava alta, o comércio movimentado. A bebida fluía livremente de barris com o brasão real de Jaqueved. À espreita naquilo tudo, em algum lugar, havia um predador que só Vel escutava. Ela ouvia a coisa no silêncio entre as risadas. Era o som de um túnel se escondendo na escuridão. A sensação de uma respiração na nuca em uma sala escura. Como eles podiam rir enquanto o vazio os vigiava? Os últimos 4 dias foram frustrantes. Dalinar aumentaram o número de patrulhas a níveis quase ridículos, mas os soldados não estavam vigiando da maneira certa. Eles eram facilmente avistados, muito intrusivos. Vel havia disposto seus homens em uma vigilância mais específica do mercado. Até o momento, eles não tinham encontrado nada. Sua equipe estava cansada, assim como Shallan, que sofria devido às longas noites como Vel. Por sorte, Shallan não estava fazendo nada muito útil naqueles dias. Treinamento de espada diário com Adolin, mais diversão e flerte do que prática de esgrima, e uma ou outra reunião com Dalinar onde ela não tinha nada a acrescentar, exceto um belo mapa. Já Vel caçava o caçador. Dalinar agia como um soldado, mais patrulhas, regras estritas. Ele pediu às escribas para pesquisar evidências de Esperanos atacando as pessoas nos registros históricos. Ele precisava de mais do que explicações vagas e ideias abstratas, mas essa era a alma da arte. Se fosse possível explicar algo perfeitamente, então nem se precisaria de arte. Essa era a diferença entre uma mesa e uma xilogravura. Podia-se explicar a mesa, seu propósito, sua forma, sua natureza. A gravura era preciso vivenciar. Ela entrou em uma taverna de tenda. O local parecia mais movimentado do que nas noites anteriores? Sim. As patrulhas de Dalinar haviam deixado as pessoas nervosas. Elas estavam evitando as tavernas mais obscuras e sinistras em favor daquelas com boas clientelas e luzes brilhantes. Gaz e Rubro estavam ao lado de uma pilha de caixotes com bebidas na mão e vestindo calças e camisas comuns, não uniformes. Ela esperava que eles ainda não estivessem bêbados. Vel abriu caminho até eles, cruzando os braços sob as caixas. Nada ainda, grunhiu Gaz. Mesma coisa que nas outras noites. Não que a gente esteja reclamando, acrescentou Rubro, sorrindo enquanto tomava um gole da bebida. Esse é o tipo de serviço de soldado que eu gosto. Vai acontecer esta noite, replicou Vel. Posso sentir no ar. Você disse isso na noite passada, Vel, observou Gaz. 3 noites atrás, um jogo amigável de cartas acabara em violência e o jogador atingirá outro na cabeça com uma garrafa. Isso não costumava ser letal, mas o golpe acertara o ponto certo e matara o pobre sujeito. O agressor, um dos soldados de Rutar, fora enforcado no dia seguinte na praça central do mercado. Por mais desafortunado que houvesse sido aquele evento, era exatamente o que ela estivera esperando. Uma semente. Um ato de violência, um homem atacando o outro. Ela mobilizara sua equipe e colocara os homens nas tavernas perto de onde a luta ocorrera. Prestem atenção, dissera. Alguém será atacado com uma garrafa, exatamente da mesma maneira. Escolha alguém que se pareça com o homem que morreu e vigie. Shallan havia feito desenhos do homem assassinado, um sujeito baixo com longos bigodes caídos. Vel distribuíra.
Os homens achavam que ela era apenas outra empregada. Agora estavam esperando. O ataque virá, garantiu Vel. Quem são seus alvos? Rubro apontou para dois homens de bigode e alturas similares à do morto. Vel assentiu e deixou cair algumas esferas de baixo valor na mesa. Coloque algo na barriga que não seja pinga. Claro, claro, disse Rubro enquanto o gás pegava as esferas. Mas me diga, doçura, não quer ficar aqui conosco mais um pouco? A maioria dos homens que já me paquerou acabou com um dedo ou dois a menos, Rubro. Ainda sobraria o suficiente para satisfazê-la, eu prometo. Ela o encarou e então deu uma risadinha. Até que essa foi boa. Obrigado, ele levantou a caneca. Então, sinto muito, mas não estou interessada. Ele suspirou, mas levantou a caneca ainda mais antes de beber um gole. De onde você veio, afinal? Questionou Gaz, inspecionando-a com seu único olho. Shala meio que me achou pelo caminho, como um barco que acaba catando detritos enquanto passa. Ela faz isso, disse Rubro. Você acha que está acabado, vivendo da última luz da sua esfera, sabe? E aí, de repente, está na guarda de honra de uma tormentosa cavaleira radiante e todo mundo te admira. Gaz grunhiu. É verdade mesmo. Você é... Continue vigiando, ordenou Vel. Você sabe o que fazer se algo acontecer. Eles concordaram. Enviaria um homem até o ponto de encontro, enquanto o outro tentaria seguir o atacante. Eles sabiam que poderia haver algo de estranho no homem que procuravam, mas ela não havia contado tudo. Vel caminhou de volta ao ponto de encontro, perto de um estrado no centro do mercado, junto do poço. O estrado parecia ter outrora sustentado algum tipo de edifício oficial, mas agora só restavam as fundações de 1,80 m com degraus nos quatro lados. Ali, os oficiais de Aladar haviam centralizado as operações de policiamento e as instalações disciplinares. Ela vigiou as multidões, girando ociosamente a faca nos dedos. Vel gostava de observar pessoas. Era algo que tinha em comum com Shallan. Era bom saber as diferenças entre as duas, mas também as semelhanças. Vel não era de fato solitária. Ela precisava de pessoas. Sim, ela as enganava às vezes, mas não era uma ladra. Ela gostava de ter experiências. Adorava estar em um mercado apinhado, vigiando, pensando, apreciando. Agora, Radiante. Radiante não fazia questão de pessoas. Eles eram uma ferramenta, mas também um incômodo. Como era possível que agissem tão frequentemente contra os próprios interesses? O mundo seria melhor se todos fizessem apenas o que Radiante ordenasse. Tirando isso, elas podiam ao menos deixá-la em paz. Vel jogou a faca para cima e a pegou. Radiante e Vel compartilhavam a eficiência. Gostavam de fazer um trabalho bem feito e da maneira certa. Não tinham paciência com tolos, embora Vel achasse graça deles, enquanto Radiante simplesmente os ignorava. Gritos soaram pelo mercado. Finalmente, pensou Vel, pegando sua faca e girando. Estava alerta, ansiosa, sugando luz das tempestades. Onde? Vatá apareceu correndo pela multidão, empurrando um consumidor no caminho. Vel correu para alcançá-lo. Detalhes! Exclamou Vel bruscamente. Não foi como você disse, replicou ele. Vem comigo. Os dois se apressaram de volta pelo caminho por onde ela viera. Não foi uma garrafada na cabeça, explicou Vatá. Minha tenda fica perto de um dos edifícios. Aqueles de pedra que ficavam aqui no mercado, sabe? E aí? Vatá apontou quando eles se aproximaram. Não havia como não ver a estrutura alta do lado da tenda que ele e Glurb estavam vigiando. No topo, um cadáver pendia de uma saliência pendurado pelo pescoço. Enforcado. Raios. A criatura não imitou o ataque com a garrafa. Imitou a execução que se seguiu.
Vatá apontou. O assassino jogou a pessoa dali e deixou ela pendurada, se contorcendo. Aí o assassino pulou. Dessa altura toda, Vel. Como? Onde? Questionou ela. Glurv está atrás dele, disse Vatá apontando. Os dois avançaram naquela direção, abrindo caminho a empurrões pelas multidões. Por fim, identificaram Glurv à frente, em pé, na beirada do poço, acenando. Era um homem atarracado, com um rosto que sempre parecia inchado, como se estivesse prestes a escapar da própria pele. Homem vestido todo de preto, disse ele. Correu direto para os túneis do leste. Glurv apontou para o ponto onde alguns clientes do mercado espiavam, perturbados dentro de um túnel, como se alguém houvesse acabado de passar às pressas. Vel correu naquela direção. Vatá permaneceu com ela por mais tempo do que Glurv, mas, com a luz das tempestades, ela manteve uma velocidade que nenhuma pessoa comum podia igualar. Chegou no corredor indicado e exigiu saber se alguém havia visto um homem passando naquela direção. Duas mulheres apontaram. Vel seguiu o caminho, o coração batendo violentamente, luz das tempestades ardendo dentro dela. Se falhasse naquela perseguição, teria que esperar que mais duas pessoas fossem atacadas. Isso se acontecesse de novo. A criatura poderia se esconder agora que sabia que ela estava vigiando. Ela disparou pelo corredor, deixando para trás as seções mais povoadas da torre. Umas últimas pessoas apontaram para um túnel, respondendo à pergunta que ela gritara. Estava começando a perder as esperanças quando alcançou o fim do corredor em uma intersecção e olhou para um lado, depois para outro. Ela brilhava intensamente para iluminar os corredores a alguma distância, mas não viu nada para nenhum dos lados. Ela soltou um suspiro, recostando-se contra a parede. Murmurou o padrão do seu casaco. Está aqui. Onde? Perguntou Shallan. À direita. As sombras são estranhas. Padrão errado. Ela deu um passo à frente e se separou das sombras, uma figura que era negra como piche, ainda que, como um líquido ou uma pedra polida, refletisse a luz de Shallan. A criatura saiu correndo, sua forma errada, não totalmente humana. Vel correu também, sem pensar no perigo. Aquela coisa podia ser capaz de feri-la, mas o mistério era a maior ameaça. Ela precisava conhecer aqueles segredos. Shallan virou uma esquina derrapando, depois disparou pelo túnel seguinte. Conseguia seguir aquele pedaço quebrado de sombra, mas não chegava a alcançá-lo. A caçada conduziu-a mais fundo, até os recessos mais distantes do andar térreo da torre, rumo às áreas quase inexploradas, onde os túneis se tornavam cada vez mais confusos. O ar cheirava a coisas velhas, a poeira e pedra abandonadas durante eras. As camadas geológicas dançavam nas paredes, a velocidade da sua corrida fazendo com que parecessem se retorcer ao redor dela como fios em um tear. A coisa caiu de quatro, a luz que emanava de Shallan refletindo em sua pele de carvão. Ela correu, frenética, até chegar a uma curva do túnel à frente, se espremer para dentro de um buraco na parede, de 60 centímetros de largura perto do chão. Radiante caiu de joelhos, avistando a coisa enquanto ela se retorcia para sair do outro lado do buraco. Não é muito espesso, ela pensou, se levantando. Padrão, chamou, estendendo a mão para o lado. Ela atacou a parede com sua espada fractal, cortando pedaços que caíram no chão ruidosamente. As camadas geológicas corriam por toda a pedra, e os pedaços que ela havia fatiado possuíam uma beleza quebrada e abandonada. Preenchida de luz, ela fez força contra a parede cortada, por fim irrompendo em uma pequena sala. Grande parte do chão estava tomado pela boca de um poço. Cercado por degraus de pedra sem corrimão, o buraco se afundava na rocha até a escuridão. A Radiante baixou a espada fractal, deixando-a cortar a rocha aos seus pés. Um buraco, como seu desenho de breu em espiral em um poço que parecia descer até o vazio em si.
Ela soltou a espada fractal, caindo de joelhos. Shallan, chamou o padrão, elevando-se do chão perto do ponto onde a espada havia desaparecido. Vamos ter que descer. Agora? Ela assentiu. Mas primeiro vai chamar Adolin. Diga a ele para trazer soldados. O padrão zumbiu. Você não vai descer sozinha, vai? Não, eu prometo. Você consegue achar o caminho de volta para cá? Padrão zumbiu uma afirmação, depois disparou pelo chão, enrugando o piso de pedra. Curiosamente, a parede perto do ponto onde ela atravessara exibia marcas de ferrugem e resto de antigas dobradiças. Então havia uma porta secreta para entrar naquele lugar. Shallan manteve suas palavras. Era atraída por aquela escuridão, mas não era estúpida. Bem, pelo menos não na maior parte do tempo. Esperou, fascinada pelo poço, até ouvir vozes do corredor atrás de si. Ele não pode me ver nas roupas de véu, pensou, e começou a despertar novamente. Quanto tempo havia passado ajoelhada ali? Ela tirou o chapéu e o longo casaco branco de véu, então os escondeu atrás dos destroços. Luz das tempestades a envolveu, pintando a imagem de um raval sob suas calças, mão enluvada e camisa justa de botão. Shallan. Voltara a ser Shallan, a inocente e vivaz Shallan. Sempre cheia de gracejos, mesmo quando ninguém queria ouvi-los. Sincera, mas às vezes ansiosa demais. Podia ser aquela pessoa. Essa é você, gritou parte dela enquanto adotava aquela persona. Essa é você de verdade, não é? Por que precisa pintar esse rosto sobre outro? Ela se virou enquanto um homem baixo e esguio, de cabelo grisalho nas têmporas e usando um uniforme azul, adentrava a sala. Qual era mesmo o nome dele? Passara algum tempo perto da Ponte 4 nas últimas semanas, mas ainda não havia aprendido todos. Adolin veio em seguida vestindo a armadura fractal em azul Colin, o visor levantado, a espada pousada no ombro. Julgando pelos tons do corredor e pelo rosto os herdasianos que espiavam dentro da sala, ele havia trazido não apenas soldados, mas toda a Ponte 4. Isso incluía Renarin, que marchava atrás do irmão vestindo sua armadura fractal cor de ardósia. Renarin parecia muito menos frágil quando estava de armadura, mas seu rosto não parecia o de um soldado, mesmo depois de deixar de usar óculos. Padrão se aproximou e tentou deslizar pelo seu vestido ilusório, mas então parou, recuando e zumbindo de prazer diante da mentira. Eu o encontrei, proclamou ele. Encontrei Adolin. Estou vendo, replicou Shallan. Ele me procurou no salão de treinamento gritando que você tinha encontrado o assassino. Disse que, se eu não viesse, você provavelmente faria, nas palavras dele, alguma estupidez sem me deixar ver. Padrão zumbiu. Estupidez. Muito interessante. Você deveria visitar a corte aleitiana qualquer dia, replicou Adolin, indo até o poço. Então, nós rastreamos a coisa que tem atacado pessoas, disse Shallan. Ela matou uma pessoa no mercado, então veio para cá. A coisa? Indagou um dos carregadores de pontes. Não é uma pessoa? É um espremo, sussurrou Shallan. Mas não parece com nenhum outro que eu já tenha visto. É capaz de imitar uma pessoa por um tempo, mas por fim se transforma em outra coisa. Um rosto quebrado, uma forma retorcida. Parece aquela garota com quem você anda saindo, Scar, brincou um dos carregadores de pontes. Ha, ha, disse Scar, seco. Que tal nós jogarmos você naquele buraco, Ed, para sabermos qual é a profundidade? Então, esse espreno, disse Lopen, se aproximando do buraco. Ele com certeza matou o grão-príncipe Sadias? Shallan hesitou. Não. O espreno havia matado Perel, copiando o assassinato de Sadias, mas outra pessoa havia assassinado o grão-príncipe. Ela olhou para Adolin, que devia estar pensando a mesma coisa, pela sua expressão solene.
O Espreno era a ameaça maior. Ele havia executado vários assassinatos. Ainda assim, era incômodo reconhecer que sua investigação não os havia aproximado um único passo sequer de descobrir quem havia assassinado o Grão-Príncipe. Já devemos ter passado por esta área um monte de vezes, disse um soldado mais ao fundo. Shallan ficou surpresa. Era uma voz feminina. De fato, ela havia confundido uma das batedoras de Dalinar, a mulher baixa com um cabelo comprido, com outro carregador de pontes, embora seu uniforme fosse diferente. Ela estava inspecionando os cortes que Shallan havia feito para chegar àquela sala. Você não lembra que fizemos rondas de reconhecimento passando bem por aquele corredor curvo ali fora, Teft? Teft concordou, coçando o queixo barbado. É, você tem razão, Lin. Mas por que esconder uma sala como essa? Tem alguma coisa lá embaixo, sussurrou Renarin, inclinando-se sobre o buraco. Alguma coisa antiga. Você sentiu, não foi? Ele olhou para Shallan, depois para os outros no recinto. Esse lugar é esquisito. Essa torre inteira é esquisita. Vocês também notaram, certo? Garoto, você é um especialista em esquisitices, disse Teft. Vamos confiar na sua palavra. Shallan olhou para Renarin, preocupada com o insulto. Ele apenas sorriu enquanto os outros carregadores de pontes lhe davam um tapa nas costas sem ligar para a armadura. E Lopin e Rocha começavam a discutir sobre quem era realmente o mais esquisito dentre eles. Em um momento de surpresa, ela percebeu que a Ponte 4 havia de fato acolhido Renarin. Ele podia ser o filho de olhos claros de um grão-príncipe resplandecente na armadura fractal, mas ali era só mais um carregador. Então, começou um dos homens, um sujeito bonito e musculoso, com braços que pareciam longos demais para seu corpo. Imagino que vamos descer para essa horrível cripta de terror? Vamos, respondeu Shallan. Achava que o nome dele era Drerry. Raios, que beleza, disse Drerry. Ordens de marcha, Teft. Isso é com o luminobre Adolin. Trouxe os melhores homens que encontrei, declarou Adolin a Shallan. Mas sinto que deveria ter trazido um exército inteiro. Tem certeza de que quer fazer isso agora? Tenho, disse Shallan. Temos que fazer, Adolin. E eu não sei se um exército faria diferença. Muito bem. Teft, nos dê uma retaguarda pesada. Não quero que nada se esgueire atrás de nós. Lin, quero mapas precisos. Nos diga para parar se avançarmos demais à frente do seu desenho. Quero saber a minha linha de retirada exata. Vamos devagar, homens. Estejam prontos para executar uma retirada controlada e cuidadosa se eu der a ordem. Seguiu-se um deslocamento de pessoal, então o grupo finalmente começou a descer a escadaria em fila única, com Shallan e Adolin perto do centro do bando. Os degraus despontavam da parede, mas eram largos o bastante para que pessoas subindo e descendo pudessem passar ao mesmo tempo, então não havia perigo de cair. Ela tentou não encostar em ninguém, já que isso poderia perturbar a ilusão de que estava usando um vestido. Ai, minhas costas. O som de seus passos desaparecia no vazio. Logo estariam sozinhos com a temporal e paciente escuridão. A luz das lanternas e esferas que os carregadores de pontos levavam não parecia se espalhar muito naquele buraco, que lembrava a Shallan do mausoléu escavado na colina perto de sua mansão. Onde os antigos membros da família Davar haviam sido transmutados em estátuas. O corpo do pai dela não havia sido colocado lá. Eles não tiveram fundos para pagar um transmutador e, além disso, queriam fingir que ele estava vivo. Ela e os irmãos haviam queimado o corpo, como os olhos escuros faziam. Dor. Preciso lembrá-la, Luminosa, disse Teft na frente dela, de que não pode esperar nada extraordinário dos meus homens. Por um tempinho, alguns de nós sugaram luz e ficaram se pavoneando por aí como se fossem filhos da tempestade. Isso acabou quando Kaladin partiu. Ele vai voltar, Gancho, exclamou Lopin atrás dela.
Quando Kaladin retornar, voltaremos a brilhar direito. Quieto, Lopen, disse Teft. Fale baixo. De qualquer forma, Luminosa, os rapazes não vão fazer de tudo que puderem, mas a senhora precisa saber o que esperar e o que não esperar. Shala não havia esperado poderes de radiante da parte deles, já sabia sobre sua limitação. Só precisava de soldados. Em dado momento, Lopen jogou uma peça de diamante no buraco, ganhando um olhar de censura de Adolin. A coisa já pode estar lá embaixo nos esperando, sibilou o príncipe. Não dê aviso. O carregador de pontos murchou, mas assentiu. A esfera quicou como um potinho visível abaixo, e Shallan ficou feliz em saber, pelo menos, que havia um fim para aquela descida. Havia começado a imaginar uma espiral infinita, como a do velho de Lid, um dos 10 tolos, que corria morro acima rumo aos salões tranquilinos, com a areia deslizando sob seus pés, correndo por toda a eternidade sem nunca avançar. Foi possível ouvir vários carregadores soltando suspiros de alívio quando finalmente alcançaram o fundo do poço. Ali, pilhas de estilhaços pontilhavam os limites da câmara redonda, coberta por esprenos de decomposição. Outrora houvera um corrimão para os degraus, mas ele sucumbira aos efeitos do tempo. O fundo do poço só tinha uma saída, um grande arco mais elaborado do que os outros da torre. Acima, quase tudo era feito da mesma pedra uniforme, como se toda a torre houvesse sido esculpida de uma vez só. Ali, o arco era composto por pedras dispostas separadamente, e as paredes do túnel mais além estavam cobertas com pedras de mosaico de cores vivas. Quando adentraram o corredor, Shallan arfou, erguendo um brão de diamante. Lindas e intricadas imagens dos arautos, feitas de milhares de ladrilhos, adornavam o teto, cada uma em um painel circular. A arte nas paredes era mais enigmática. Uma figura solitária flutuando acima do chão diante de um grande disco azul. Braços abertos como se fosse abraçá-lo. Representações do Todo-Poderoso na sua forma tradicional, como uma nuvem transbordando energia e luz. Uma mulher na forma de uma árvore, mãos voltadas para o céu, se transformando em galhos. Quem teria imaginado encontrar símbolos pagãos no lar dos Cavaleiros Radiantes? Outros murais representavam formas que lembravam padrão. Esprenos de vento. 10 tipos de esprenos. Um para cada ordem. Adolin viu uma vanguarda a uma curta distância à frente e eles logo voltaram. Portas de metal adiante, Luminobre, disse Lin. Uma em cada lado do corredor. Shallan desviou o olhar dos murais com certo esforço, juntando-se ao corpo principal da força ao avançarem. Chegaram às grandes portas de aço e pararam, muito embora o próprio corredor seguisse em frente. A pedido de Shallan, os carregadores tentaram abri-las, mas não conseguiram. Trancadas, informou Dreh, enxugando a testa. Adolin deu um passo à frente, espada na mão. Eu tenho uma chave. Adolin, disse Shallan. Essas portas são artefatos de outra época, valiosas e preciosas. Não vou quebrá-las muito, prometeu ele. Mas não estamos caçando um assassino? Alguém que provavelmente, digamos, se esconderia em uma sala trancada? Ela suspirou, então assentiu. Ele gesticulou para que todos chegassem para trás. Shallan enfiou a mão segura que havia encostado nele de volta sob o braço. Era tão estranho sentir que estava usando uma luva, mas ver a mão dentro da manga. Teria sido realmente tão ruim deixar a Adolin saber de Vel? Parte dela entrou em pânico com a ideia, então esqueceu rapidamente o assunto. Adolin atravessou a porta com a espada logo acima de onde a tranca ou a barra deveria estar, então moveu a lâmina para baixo. Teft experimentou a porta e foi capaz de abri-la com um empurrão, as dobradiças rangendo alto. Os carregadores entraram primeiro, lanças nas mãos. Por mais que Teft houvesse avisado para não esperar nada de excepcional deles,
Os homens se posicionaram sem precisar de ordens, muito embora houvesse 2 fractais de prontidão. Adolin entrou apressado depois dos carregadores para garantir que a sala era segura. Já Renarin não estava prestando muita atenção. Ele havia caminhado mais alguns passos pelo corredor principal e agora estava parado, olhando para as profundezas, uma esfera erguida distraidamente em uma das mãos com a manopla, a espada fractal na outra. Shallan foi até ele, hesitante. Uma brisa fria soprou por trás deles, como se estivesse sendo sugada para aquela escuridão. O mistério estava naquela direção, nas profundezas fascinantes. Ela sentia de maneira mais distinta agora. Não era realmente maligno, mas errado. Com uma visão de um pulso pendendo de um braço depois que o osso foi quebrado. O que é isso? Sussurrou Renarin. Gliss está assustado e não quer falar. Padrão não sabe, disse Shallan. Disse que é algo antigo, que é do inimigo. Renarin assentiu. Seu pai não parece senti-lo, observou Shallan. Por que nós sentimos? Eu não sei. Talvez. Shallan, chamou Adolin, cabeça para fora da sala, o visor levantado. Você deveria ver isso aqui. Os destroços dentro da sala estavam mais decompostos do que a maioria dos outros que encontraram na torre. Parafusos e fechos enferrujados pendiam de pedaços de madeira. Havia fileiras de pilhas apodrecidas contendo pedaços de chá, de capas e lombadas frágeis. Uma biblioteca. Eles finalmente haviam encontrado os livros que Jasna havia sonhado descobrir. E eles estavam arruinados. Decepcionada, Shallan moveu-se pela sala, cutucando pilhas de poeiras e farpas com as pontas dos dedos, assustando os planos de decomposição. Encontrou algumas formas de livros, mas elas se desintegraram ao seu toque. Ela se ajoelhou entre 2 fileiras de livros caídos, sentindo-se perdida. Todo aquele conhecimento, morto e perdido. Sinto muito, disse Adolin, parado sem jeito perto dela. Não deixe que os homens mexam nisso. Talvez haja algo que as eruditas de Navani possam fazer para recuperá-los. Quer que a gente olhe a outra sala? Indagou Adolin. Ela assentiu e ele se afastou, a armadura tilintando. Um pouco depois, ela ouviu dobradiças rangendo enquanto Adolin forçava a porta. Shallan sentiu-se subitamente exausta. Se aqueles livros estavam perdidos, então era improvável que encontrassem outros mais bem preservados. Adiante. Ela se levantou, limpando os joelhos, o que só lembrou de que seu vestido não era real. Você não veio aqui por causa desse segredo, de qualquer modo? Ela saiu para o corredor principal, que tinha os murais. Adolin e os carregadores estavam explorando a sala do outro lado, mas uma olhada rápida mostrou a Shallan que o cômodo era um espelho daquele que haviam deixado mobiliado apenas com pilhas de destroços. Pessoal, chamou Lin, a batedora. Príncipe Adolin? Luminosa radiante? Shallan deu as costas para a sala. Renarin havia avançado mais pelo corredor. A batedora o seguira, mas estava paralisada no caminho. A esfera de Renarin havia iluminado algo ao longe. Uma grande massa que refletia a luz como piche lustroso. Não devíamos ter vindo aqui, disse Renarin. Não podemos lutar contra essa coisa. Pai das tempestades. Ele cambaleou para trás. Pai das tempestades. Os carregadores se apressaram a ficar diante de Shallan no corredor, entre ela e Renarin. Teft rosnou uma ordem e eles entraram em uma formação que ocupou o corredor de um lado a outro, uma fileira de homens carregando baixo suas lanças, com uma segunda fileira segurando as lanças mais alto. A Adolin saiu subitamente da segunda biblioteca, então olhou boquiaberta a forma ondulante ao longe. Uma escuridão viva. Aquela escuridão deslizou pelo corredor,
Não era rápida, mas havia uma inevitabilidade na maneira como revestia tudo, fluindo pelas laterais das paredes até o teto. No chão, formas se separaram da massa principal, tornando-se figuras que avançaram como se estivessem saindo da arrebentação. Criaturas que tinham 2 pés e logo desenvolveram rostos com roupas que surgiram em uma ondulação. Ela está aqui, sussurrou Renarin. Um dos desfeitos. Reshefir, a mãe da meia-noite. Corra, Shallan, gritou Adorim. Homens, comecem a recuar pelo corredor. Então, naturalmente, ele avançou contra a torrente de criaturas. As figuras. Elas se parecem conosco, pensou Shallan, dando um passo para trás e se afastando da linha de carregadores. Havia uma criatura de meia-noite que se parecia com Teft e outra que era uma cópia de Lopen. 2 formas maiores pareciam estar usando armaduras fractais, só que eram feitas de piche brilhante, suas feições borradas, imperfeitas. As bocas se abriram, fazendo surgir dentes pontiagudos. Recuem com cuidado, como o príncipe ordenou, instruiu Teft. Não fiquem presos, homens. Mantenham a linha. Renarin! Renarin ainda estava adiante, segurando a espada fractal, longa e fina, com um padrão ondulado no metal. A Adorim alcançou o irmão, então agarrou seu braço e tentou arrastá-lo para trás. Ele resistiu. Parecia hipnotizado por aquela fileira de monstros de informação. Renarin, atenção! Gritou Teft. Para a linha! O rapaz levantou a cabeça subitamente ao ouvir o comando e se apressou, como se não fosse o primo do rei, para obedecer à ordem do seu sargento. Adorim recuou com eles, os dois entraram em formação com os carregadores de pontes. Juntos, eles recuaram pelo corredor principal. Shallan retrocedeu, permanecendo uns 5 metros atrás da formação. De repente, o inimigo se moveu com uma velocidade explosiva. Shallan gritou e os carregadores praguejaram, virando as lanças enquanto a massa principal de escuridão subia pelas laterais do corredor, cobrindo os belos murais. As figuras de meia-noite avançaram, correndo, atacando a fileira. Um embate explosivo e frenético ocorreu, com os carregadores mantendo a formação e atacando as criaturas que começavam a se materializar à direita e à esquerda, brotando do breu nas paredes. As coisas sangravam vapor quando golpeadas, uma escuridão que sibilava ao sair deles e se dissipava no ar. Como fumaça, pensou Shallan. O piche escorria das paredes, cercando os carregadores, que formaram um círculo para impedir o ataque. Para impedir um ataque pela retaguarda. Adorim e Renarin lutavam bem na frente, brandindo suas espadas. Deixavam figuras sombrias sibilando e jorrando fumaça aos borbotões. Shallan se pegou afastado dos soldados, com um negrume de manquim entre eles. Não parecia haver uma duplicata dela. Os rostos de meia-noite se encrespavam com dentes. Embora atacassem com lanças o faziam de modo desajeitado, eles acertavam de vez em quando, ferindo um carregador de pontes que recuava para o centro da formação para ser apressadamente cuidado por Lin ou Lopen. Renarin se moveu para o centro e começou a brilhar com luz das tempestades, curando os feridos. Shallan assistia a tudo, sentindo-se tomada por um transe entorpecedor. Eu conheço você, sussurrou ela para o breu, percebendo que era verdade. Sei o que você está fazendo. Homens grunhiam e golpeavam. Adorim atacava adiante, a espada fractal, deixando um rastro de fumaça negra das feridas das criaturas. Ele fatiou dezenas daquelas coisas, mas outras novas continuavam se formando, usando silhuetas familiares. Dalinar, Techave, grãos príncipes e batedores, soldados e escribas. Você tenta nos imitar, observou Shallan. Mas você falha. Você é um espreno. Não entende exatamente como fazer isso. Ela foi na direção dos carregadores de pontos cercados.
Shallan! Gritou Adolin, grunhindo enquanto cortava 3 figuras diante dele. Fuja! Corra! Ela o ignorou, indo até a escuridão. Diante dela, no ponto mais próximo do círculo, Drerry apunhalou uma figura na cabeça, fazendo com que ela recuasse, cambaleando. Shallan agarrou os ombros da criatura, girando-a para si. Era Navani, com um buraco escancarado no rosto, fumaça negra escapando com um som sibilante. Mesmo ignorando isso, as feições estavam erradas. O nariz era grande demais, um olho um pouco mais alto do que o outro. A coisa caiu ao chão, contorcendo-se ao esvaziar como um odre de vinho furado. Shallan foi direto para a formação. As coisas fugiam dela, recuando para os lados. Ela teve a distinta e apavorante impressão de que aquelas coisas poderiam ter varrido os carregadores de pontos quando quisesse, sobrepujando-os em uma terrível maré negra. Mas a mãe da meia-noite queria aprender. Ela queria lutar com lanças. Se era isso, contudo, ela já estava ficando impaciente. As figuras mais recentes que se formavam estavam cada vez mais distorcidas, mais bestiais, dentes finos escapando das bocas. Sua imitação é patética, sussurrou Shallan. Aqui, vou lhe mostrar como se faz. Shallan sugou a luz das tempestades, acendendo como um farol. As criaturas gritaram, se afastando dela. Ao rodear a formação dos preocupados carregadores de pontes, adentrando o breu no flanco esquerdo deles, figuras se desprenderam dela, formas crescendo da luz. As pessoas da sua coleção, reconstruída recentemente. Palona, soldados dos corredores, um grupo de transmutadores por quem passara 2 dias atrás, homens e mulheres dos mercados, grãos, príncipes e escribas, o homem que tentara paquerar Vel na taverna, o babaguampas que havia apunhalado na mão, soldados, sapateiros, batedores, lavadeiras, até mesmo alguns reis. Uma força brilhante, radiante. As figuras delas se espalharam para cercar os carregadores de pontes sitiados. Essa nova força brilhante afastou os monstros inimigos e o peixe recuou pelas laterais do corredor até que o caminho de retirada estivesse aberto. A mãe da meia-noite dominava a escuridão no final do corredor, a direção que eles ainda não haviam explorado. Ficou esperando ali e não recuou mais. Os carregadores de pontes relaxaram, Renarin murmurando enquanto curava os últimos que haviam sido feridos. O grupo de figuras brilhantes de Shallan avançou e formou uma fileira com ela, entre a escuridão e os carregadores. As criaturas voltaram a se formar a partir da escuridão à frente, tornando-se mais ferozes como bestas. Borrões indistintos com dentes brotando de bocas que pareciam fendas. Como você está fazendo isso? Indagou Adolin, a voz ressoando de dentro do elmo. Por que eles estão com medo? Alguém com uma faca já tentou ameaçá-lo sem saber quem você era? Sim. Eu só invoquei minha espada fractal. É mais ou menos a mesma coisa. Shallan deu um passo à frente e Adolin juntou-se a ela. Renarin invocou sua espada e deu alguns passos rápidos para alcançá-los, sua armadura retinindo. A escuridão recuou, revelando que o corredor se abria para uma sala adiante. Quando ela se aproximou, sua luz das tempestades iluminou uma câmara de formato abaulado. O centro estava tomado por uma fervilhante massa negra que ondulava e pulsava, esticando-se do chão ao teto, cerca de 6 metros acima. As feras de meia-noite fizeram menção de avançar contra sua luz, não parecendo mais intimidadas. Temos que escolher, disse Shallan para Adolin e Renarin. Recuar ou atacar? O que você acha? Não sei. Essa criatura andou me vigiando. Ela mudou a maneira como vejo a torre. Eu sinto que a entendo. Uma conexão que não consigo explicar. Isso não pode ser bom, certo? Podemos sequer confiar no que eu penso? Adolin levantou o visor e sorriu para ela. Raios, aquele sorriso. O alto marechal Halad sempre dizia que, para vencer alguém,
É preciso primeiro conhecê-lo. Essa passou a ser uma das regras que seguimos em combate. E o que ele dizia sobre retirada? Planeje cada batalha como se uma retirada fosse inevitável, mas lute cada batalha como se não houvesse possibilidade de recuar. A massa principal na câmara ondulava, rostos aparecendo na superfície negra e gosmenta, despontando como se estivessem tentando escapar. Havia algo por trás do enorme espreno. Sim. Ele estava enrolado em um pilar que ia do piso da sala circular até o teto. Os murais, a arte intrincada, as coletâneas perdidas de informação. Aquele lugar era valioso. Shallan juntou as mãos diante de si e a espada padrão formou-se nas suas palmas. Ela a movimentou em uma pegada suada, assumindo a posição de duelo que Adolin havia lhe ensinado. Segurá-la causou-lhe uma angústia imediata. Não o grito de um espleno morto, dor interna. A dor de um ideal jurado, mas ainda não superado. Carregadores, chamou Adolin. Estão dispostos a tentar de novo? Vamos durar mais do que você, Gancho. Mesmo com sua armadura chique. Adolin sorriu e fechou o visor com força. Às suas ordens, Radiante. Shallan mandou suas ilusões avançarem, mas a escuridão não recuou diante delas como antes. Figuras escuras atacaram suas ilusões, testando para descobrir que não eram reais. Dezenas de homens de meia-noite bloqueavam o caminho à frente. Abram o caminho para que eu possa alcançar a coisa no centro, disse ela, tentando soar mais segura do que se sentia. Preciso me aproximar o bastante para tocá-la. Renarin, pode proteger minha retaguarda? Perguntou Adolin. Renarin assentiu. Adolin respirou fundo, então avançou pela câmara, passando através de uma ilusão do seu pai. Ele atacou o primeiro homem de meia-noite, derrubando-o com uma cutilada, então golpeando ao redor em um frenesi. A Ponte 4 girou, correndo atrás dele. Juntos, formaram um caminho para Shallan, matando as criaturas entre ela e o pilar. Ela caminhou entre os carregadores, que formavam uma fileira de lanças de cada lado dela. À frente, a Adolin avançava em direção ao pilar. Renarin atrás dele para impedir que fosse cercado, enquanto os carregadores, por sua vez, abriam caminho pelos flancos para impedir que Renarin fosse subjugado. Os monstros não possuíam mais nenhum traço de humanidade. Eles atacavam Adolin, garras e dentes demasiadamente reais arranhando sua armadura. Outros se agarravam a ele, tentando arrastá-lo para o chão ou encontrar fendas na armadura fractal. As coisas sabem como enfrentar homens como ele, pensou Shallan, ainda segurando sua espada fractal em uma das mãos. Então por que tem medo de mim? Shallan teceu luz e uma versão de Radiante apareceu perto de Renarin. As criaturas a atacaram, abandonando Renarin por um momento. Infelizmente, a maioria das ilusões dela havia perecido, se desfazendo em luz das tempestades ao serem repetidamente perturbadas. Com mais prática, Shallan achava que teria conseguido mantê-las. Em vez disso, teceu versões de si mesma. Jovem e velha, confiante e assustada. Uma dúzia de Shallans diferentes. Surpresa, ela percebeu que várias eram desenhos que havia perdido. Autorretratos que praticara com um espelho, como dando um ungido, havia insistido que era vital para um aspirante a artista. Algumas de suas personalidades se encolheram de medo, outras lutaram. Por um momento, Shallan se perdeu e deixou até véu aparecer entre elas. Ela era aquelas mulheres, aquelas garotas, cada uma delas. E nenhuma era ela. Eram só coisas que usava, manipulava. Ilusões. Shallan! Gritou Adolin, a voz tensa enquanto Renarin grunhia e arrancava homens de meia-noite de cima dele. Seja lá o que vá fazer, faça agora. Ela foi até a frente da coluna que os soldados haviam aberto, chegando bem perto de Adolin. Com dificuldade desviou o olhar de uma Shallan criança dançando entre os homens de meia-noite.
Diante dela, a massa principal, revestindo o pilar no centro da sala, borbulhava com rostos que se esticavam contra a superfície, boca se abrindo para gritar, então submergindo como um homem se afogando em piche. Shallan, repetiu Adolin. Aquela massa pulsante, tão terrível, mas tão cativante. A imagem do buraco, as linhas retorcidas dos corredores, a torre que não podia ser vista por completo. Foi para isso que ela tinha vindo. Shallan avançou com o braço estendido e deixou a manga ilusória cobrindo sua mão desaparecer. Ela tirou a luva, indo direta para a massa de piche de gritos sem voz. Então pressionou a mão segura contra ela.